Hoje eu vou falar dos 5 casos paranormais que eu investiguei que mais me marcaram e até onde isso foi ciência ou pseudociência. Fica aí. E aí, meus queridos, eu sou o Léo Martins, o cientista de chinelo. De propósito, eu escolhi 5 casos marcantes de diferentes épocas da minha vida e depois eu vou discutir a implicação que isso teve para cada caso. O primeiro deles aconteceu quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade. Eu estava na casa de uma tia-avó minha, bem no interior de Minas Gerais, e conjugado com o lote dela tinha um outro lote bem grande. E nesse lote grande tinha uma espécie de barracão em ruínas, assim, uma das paredes quebradas e tal. E o pessoal dizia que naquele barracão aparecia o fantasma de uma senhora bem idosa. Segundo consta, era uma senhora que tinha vivido lá, naquele lote, muitas décadas antes, e que ela tinha morrido do coração, tinha tido um ataque fulminante do coração e morrido lá dentro daquele casebre. E aí, de vez em quando, algumas pessoas veriam ela catando lenha lá dentro, porque lá era meio depósito de lenha também. Como eu sempre fui curioso, muito curioso em relação ao paranormal, ao sobrenatural, eu queria ver com os meus próprios olhos, eu não queria acreditar simplesmente no que as pessoas estavam contando. Só que os meus primos morriam de medo, eles não queriam entrar lá na casa. E meus pais também não queriam deixar que eu entrasse, porque lá era um negócio em ruínas, cheio de madeira, podia ter escorpião, podia ter cobra, enfim. Então qual foi o meu grande plano? Eu esperei anoitecer, esperei todo mundo dormir, e aí eu decidi fugir da casa onde eu estava para ir para esse lugar e ficar lá esperando para ver se eu via o fantasma da velha. Só que eu não tinha chave, eu não tinha como destrancar a porta da cozinha, que era a porta dos fundos, que dava nesse lote vago, para ir para lá. Então eu saí pela janela da cozinha, subindo em cima do fogão, assim, imagina fazer isso de madrugada, tentando fazer silêncio, porque a casa inteira estava dormindo. Eu passei por lá e fui lá para a casa velha, e eu fiquei sentado lá, numa beirada lá, tipo um tronco que tava lá. Passei boa parte da noite, da madrugada lá sentado, esperando ver se aparecia o tal do fantasma. Mas foi amanhecendo, eu não vi nada de diferente, e eu tive que voltar para casa antes que meus pais acordassem. E aí eu tive que fazer o caminho de volta com o mesmo cuidado, com o mesmo silêncio que eu fiz da primeira vez quando saí. Então eu subi a janela da cozinha e na hora que eu cheguei do outro lado, eu pisei no fogão e derrubei uma panela que estava lá, fez aquele barulho e meus pais acordaram. E o resultado, eu fiquei de castigo, devo ter apanhado um pouco. A curiosidade sobre esses temas paranormais me acompanhou desde sempre, então eu cresci tentando ver com os meus próprios olhos alguma coisa, investigar dentro do possível os relatos da minha região e de outros lugares que às vezes eu ia. E quando eu estava um pouco mais velho, já no final da adolescência, eu estava numa certa cidade em que estavam rolando boatos de aparições de chupa-cabra da época. Várias pessoas disseram que viram uma criatura que até difere da descrição do chupa-cabra que ficou mais famoso na mídia. As pessoas diziam que viam uma criatura alta, mais ou menos 2 metros de altura, corpo todo coberto de pelos, braços muito grandes, então eles ficavam caídos assim do lado do corpo, com dedos ou garras grandes, e que ele seria capaz de saltar enormes distâncias. O caso principal que começou foi um motorista de ônibus que estava levando o pessoal para um bairro mais afastado, por uma estrada de terra batida, porque era bem mais interior mesmo. E o ônibus quebrou, então ele voltou a pé para chamar ajuda. Na época não tinha celular, nessa disponibilidade que tem hoje. Durante o dia que foi isso, por volta de 10 horas da manhã, ele conta que quando ele estava num certo ponto da estrada de terra, pronto para chegar na cidade, na parte urbanizada, ele viu uma coisa agachada no meio da estrada, segundo ele. E ele não sabia direito se aquele vulto era uma pessoa, era um bicho. E aí ele teria se agachado e pegado uma pedra. E, como é muito comum no interior, ele falou alguma coisa tipo, eia, como se fosse tipo, ei, compadre, ei, chamando a atenção. E a coisa teria olhado para trás. E ele teria visto um rosto que não é um rosto humano, parecia um bicho. Que nem parecia um macaco, segundo ele, parecia uma coisa mais fera, assim, um bicho meio diferente. E esse bicho teria saltado do ponto onde ele estava, por cima da cerca de arame farpado, que quando eu fui lá e medi, tinha mais de 3 metros de distância do lugar até a cerca. E quando esse bicho, seja lá o que for, teria caído no mato, depois dessa cerca de arame farpado, ele não ouviu barulhos de mato continuando, como se ele estivesse pisando, como se ele estivesse indo embora.
Ou seja, como se ele tivesse caído e ficado no mato depois dessa cerca de arame farpado. E aí ele passou correndo e chegou na cidade, enfim. Imediatamente começaram vários outros relatos muito parecidos, com a mesma descrição desse bicho, em algumas ruas daquele bairro que ficava ali perto. Uma dona de casa teria visto da janela do quarto dela 2 vezes essa suposta criatura com os braços abaixados e olhando pra frente, como se fosse meio mecânico, meio robotizado, assim, sabe? Meio hipnotizado, a criatura parada. E uma das vezes, como a vizinhança já estava alerta, as pessoas teriam saído de casa, uma delas, uma senhora, inclusive com uma arma de fogo, e a criatura teria pulado, da mesma forma extraordinária que ela teria pulado no primeiro caso, ela teria pulado por cima de um muro que delimitava uma chácara que havia ali no fim da rua. E aparentemente sem tomar muito impulso, é só aquele movimento muito simples, ele teria passado por cima ali. 2 quarteirões abaixo, 2 crianças voltando da escola, uma delas um pré-adolescente na verdade, teria visto a mesma criatura em cima de uma árvore. Eles estavam passando, indo para casa e teriam ouvido um barulho na árvore. E quando eles olharam para cima, teriam visto uma bola de pelo, assim, como se fosse um bicho muito grande agachado numa das galhas mais altas da árvore, olhando para baixo. E eles teriam ido embora correndo, chorando. Como eu já estava por lá e as pessoas sabiam que eu estava investigando, me chamaram e eu cheguei na casa dos meninos a tempo de vê-los ainda nervosos, chorando e contando. Eu corri lá na árvore, não vi nada, eu só vi que um dos galhos mais grossos da árvore estava aparentemente arranhado, mas mais que isso eu não vi nenhum tipo de pelo, nada diferente. E aí eu estava ali de olho naquela região e num certo dia eu fui comprar pão, leite para mim, na padaria lá perto. Quando eu estava voltando eu vi um oficial do exército com arma aqui no ombro, assim, sabe aquela posição meio de guarda, da outra esquina, tudo naquele bairro, no mesmo bairro dessas aparições, um outro soldado assim. E quando eu olhei para a direita, que tinha uma espécie de morro, nessa área mais afastada, que levava para essa área mais rural, em que o motorista teve o ônibus quebrado, eu vi soldados fazendo uma espécie de varredura ali. E os soldados meio que enfileirados, assim, sabe? Andando todo mundo junto, como se fosse uma fila, todo mundo lado a lado, fazendo uma espécie de varredura. E aí eu perguntei pro primeiro soldado que estava na esquina, eu perguntei, o que tá rolando aqui? O que tá acontecendo? E ele meio que fez desdém, assim, sabe? Como não posso falar. E não me deu muita bola. Eu fui lá na outra esquina, e ele falou que aquilo era um exercício, um treinamento militar que eles estavam fazendo. E aí eu, né, na minha cabeça, eu estava muito envolvido com ufologia na época, essas coisas, já me deu aquele estalo. Nossa, será que está acontecendo igual aconteceu no caso Varginha, de novo? Então eu corri pra casa onde eu estava, deixei as coisas lá, até porque tinha leite, coisa perecível, e era perto, era bem perto. Eu corri, deixei lá e voltei. Na hora que eu voltei, os soldados não estavam mais lá, e nas esquinas, e os soldados também não estavam fazendo essa varredura lá em cima, nesse morro. Só que as pessoas estavam nas janelas, tinha várias pessoas nas janelas conversando. E aí eu perguntei, gente, o que aconteceu? Elas falaram, as senhoras que estavam lá, falaram que pouco depois que eu saí, vieram 2 viaturas com lona de soldados, essas viaturas do exército. Os soldados entraram e foi embora a viatura. Eu saí pelas ruas procurando testemunhos para me indicar para que lado aquelas viaturas teriam ido, aqueles caminhões. Não consegui descobrir. Então ficou aquela coisa sem resposta. E interessantemente, depois desse dia, não houve mais nenhum relato sequer de aparição dessa criatura. Ainda nessa mesma época em que eu viajava para diferentes lugares para coletar relatos, eu conheci um senhor que relatou que nos anos 70 ele estava na estrada indo visitar a família da noiva e a noiva, que estava grávida, eles iam casar por causa disso. E no caminho, ele passou com a caminhonete dele do lado de uma pedreira. E essa pedreira era uma pedreira abandonada e tal, e tinha uma luz em cima dessa pedreira, era à noite. Ele achou aquilo estranho, ele olhou aquela luz, mas continuou seguindo. E aí, segundo ele, essa luz teria baixado em cima da caminhonete, iluminado tudo. E como é muito clássico nesse tipo de relato, a caminhonete morreu imediatamente, ela engasgou e morreu o motor. E ele ficou ali sem saber o que fazer, e aquela luz começou a descer na estrada bem na frente dele. E ele conta que era uma espécie de, quando apareceu, né, a fonte dessa luz, era uma espécie de bacia, sem a parte de cima, só a parte de baixo. E essa bacia, ela bamboleava, segundo ele, no ar. Então, dependendo do movimento que ela fazia, dava para ver dentro. E ele disse que dentro havia 3 pessoinhas,
três sujeitos muito magros, segundo ele, com a cabeça grande e sem roupa. E um aqui, outro aqui e um no meio. E esse do meio, segundo ele, ele estava segurando duas bolas metálicas, assim. E é que essas bolas tinham eixos que saíam dessa bola e iam para o chão, assim, para o piso dessa bacia. O que ele deduziu que eram os controles dessa nave, seja lá o que for. E quando aquela experiência passou, quando aquele suposto objeto foi embora, a caminhonete pegou e ele foi para a casa dos parentes da noiva. Chegando lá, ele contou tudo o que aconteceu e o pessoal riu da cara dele e gozou muito, muito, muito a cara dele a ponto dele desistir de ficar lá. Aí ele resolveu, segundo o relato, voltar. Só que a noiva, compreensiva, resolveu ir com ele até em casa. Ela era a única que não estava muito gozando a cara dele. Ele com a noiva entrou na caminhonete e voltaram pela mesma estrada. Ele estava meio apreensivo, mas foi. Quando passou em frente à pedreira de novo, a mesma pedreira, a luz não estava lá em cima mais. Mas aí logo à frente, alguns poucos quilômetros à frente, a luz teria baixado em cima deles de novo, a caminhonete teria morrido e a noiva começou a gritar, até porque ela não tinha acreditado, na verdade. Ela foi de compreensiva pra consolar o cara, mas ela não acreditou. Na hora que ela viu a luz, ela teria ficado histérica, gritando lá dentro e ele também assustado, tentando confortá-la. E eles teriam visto só a luz, não o objeto. E depois de um tempo a luz foi embora e eles foram pra casa. No dia seguinte ele estava muito nervoso ainda, assustado, e ele conta que ficou pensando naquilo enquanto fazia barba de manhã. Passou a espuma, começou a passar o gilete. E aí quando ele deu fé do que estava acontecendo, ele olhou no espelho e viu que a espuma da barba estava muito vermelha de sangue, ele teria se cortado todo. E aí ele percebeu que a pele, segundo ele relatou, estava insensível. O que também é relativamente comum em relatos desse tipo. Então por isso que ele teria se cortado sem perceber. E aí quando a gente conversou, ele me mostrou, mesmo tantos anos depois, mais de 20 anos depois, ele ainda tinha 3 cicatrizes de um lado e 2 cicatrizes do outro. Eu o entrevistei no quintal da casa dele, e esse quintal dava para a janela da cozinha. E eu vi a esposa dele, que é a mesma que era noiva no passado, cozinhando. E enquanto ele contava, eu vi que ela estava se emocionando, ela começou a chorar, em cima da panela mesmo, assim, ela estava chorando e fazendo a comida lá. E aí chegou a filha, que então estava no ventre dela, e abraçou, confortou, e eu vendo aquilo, né? E eu perguntei pra ele por que ela estava chorando. E ele conta que ela ficou com muito medo na época de a criança que estava no ventre dela tivesse sido contaminada por algum tipo de radioatividade, alguma coisa assim. Mais tarde, até pelo meu interesse em entender esses relatos, entender até onde era coisa da cabeça das pessoas ou não, até onde poderia ter acontecido ou não, como eu já relatei em outros vídeos, eu me formei em psicologia e passei a investigar essas histórias com critérios mais científicos. E uma das minhas investigações ocorreu numa espécie de seita ou culto ufológico. Tem vários cultos, seitas e grupos ufológicos que se organizam em torno de supostos contatos com alienígenas e tem uma série de práticas esotéricas e religiosas e ocultistas e coisas assim. E num desses grupos eu fiquei várias semanas lá numa espécie de acampamento deles, e eles tinham uma política muito severa de dormir muito poucas horas por noite, já que tinha uma série de atividades para fazer, a alimentação era muito regrada, e a gente sabe até que privação de sono e alimentação afetam a sugestionabilidade da gente, né? Colocando isso na conta, na última noite de permanência lá nesse acampamento, a gente foi para um lugar bem descampado, bem isolado lá, e os líderes do grupo falaram que havia toda uma expectativa de ocorrer um contato com os extraterrestres, um contato bem nítido, bem expressivo. E a gente ficou a madrugada inteira fazendo umas práticas lá, ritualísticas e esotéricas ligadas às crenças desse grupo. E num certo momento, os líderes anunciaram que uma nave passaria por cima da nossa cabeça a qualquer momento, que era só esperar. E aí, uns 20 minutos depois, mais ou menos, uma espécie de bola de luz, parecia uma lua cheia. Ela veio do oeste, passando por cima, assim, da nossa cabeça. E quando chegou mais ou menos em cima da gente, o brilho aumentou, tanto que eu fiz assim. E aí ela, sem parar a trajetória, continuou, e essa luz diminuiu, e mais na frente ela aumentou de novo, e diminuiu de novo, e sumiu no leste. E aí até os líderes do grupo falaram que aquela nave era a mesma nave que guiou os reis magos onde Jesus teria nascido 2000 anos atrás. Ou seja, aí já uma fusão entre a questão ufológica e a questão religiosa, enfim, que é muito comum nesses meios.
Eu não sei exatamente o que era aquilo, até porque obviamente já passou. E na mesma época em que eu estava investigando esse tipo de relatos já com critérios científicos, eu estava num lugar do interior do Brasil, eu não estou dando tantos detalhes, é realmente para não identificar as pessoas, para não dar pistas. E eu conheci um caminhoneiro que me relatou um caso super interessante. Ele conta que ele estava com um outro companheiro de viagem na estrada à noite, uma estrada bem esburacada, então ele estava dirigindo bem devagar, quando ele teria visto uma espécie de vaca do lado esquerdo dele, assim, da visão dele, na beira da estrada, uma coisa branca. E ele achou, obviamente, que era uma vaca. Mas quando chegou perto, aquilo que ele achou que era uma vaca se levantou. Então era algo que estava encolhido, agachado. Essa coisa teria se levantado e revelado ter uma estatura de aproximadamente, segundo ele calcula, 2,30 m. Ele calcula essa estatura porque era mais ou menos a altura da janela do caminhão, da parte dele, da cabine. E essa criatura seria, segundo ele, toda prateada, inclusive a cabeça, então não teria olhos, essas coisas. Só aquele vulto, igual um manequim de loja, que não tem expressão, não tem nada, mas bem prateado, tipo o surfista prateado, para você ter uma referência. Mas bem mais alto e bem mais magro. E era uma descida, então não tinha como ele subir de volta com o caminhão. E também não dava para ele acelerar, meter o pé no acelerador como ele queria, porque era uma estrada extremamente esburacada, ele iria danificar o caminhão. A única coisa que sobrou foi passar bem devagar em frente, né, pela estrada, e passando do lado dessa suposta criatura. E ele conta que quando ele passou bem do lado dela, ela teria olhado para ele e caminhado em direção à janela do caminhão com as mãos assim, esticadas. E nas mãos dele esticadas havia um objeto que ele descreve como triangular. Ele não sabia, ele não soube explicar se a criatura estaria mostrando para ele ou dando de presente para ele. E ele estava tão assustado que ele continuou andando e seguiu. Só que na hora que ele passou de onde estaria a criatura, ele sentiu o caminhão dar uma grande abaixada, como se algo tivesse pulado na carroceria. E aí ele desesperou, segundo ele. Ele conta que acelerou, independente de quebrar a suspensão do caminhão, e ele foi até chegar na cidade. Na hora que chegou na cidade tinha um posto de gasolina, e ele saltou do caminhão, o amigo dele saltou do caminhão também, e com o caminhão ainda meio em movimento, ele saltou e olhou para trás, para a carroceria, para ver se tinha algo lá. E ele conta que não tinha nada. E ele contou pro pessoal do posto o que tinha acontecido, e naquela conversa chegou um outro caminhão. Um cara bem assustado também, o cara perguntou pra ele: vocês viram ali na estrada agora um bicho estranho, enorme que estava lá? Então supostamente outras pessoas teriam visto também, mas eu só consegui conversar com esse caminhoneiro, eu não consegui localizar as outras testemunhas. Eu não consigo escolher só 5 casos para contar, porque tem vários. Então se você curtiu esses casos, deixa isso claro pra mim aqui no vídeo, deixando o like e compartilhando esse vídeo, porque se eu perceber que teve uma repercussão legal, eu faço um outro vídeo contando mais 5 casos que me marcaram bastante. Mas o vídeo não acabou, fica aí. Por eu ser da ciência e investigar esses relatos estranhos, muitas vezes as pessoas questionam se isso que eu estou fazendo é pseudociência ou não. E aí o erro fundamental desse tipo de acusação é não reconhecer que proximidade não é o mesmo que identidade, como diz o professor Wellington Zangari da USP. Então você estudar gaivotas não te torna uma gaivota, você estudar torcidas violentas do futebol não te torna um hooligan, e você estudar crenças e alegações paranormais, religiosas, esotéricas, enfim, não te torna partidário daquelas coisas. Isso vale para várias áreas da ciência, ainda mais nas ciências humanas, em que a gente estuda as crenças das pessoas, os comportamentos das pessoas, as experiências das pessoas. Você quer entender aquilo pelo qual elas passaram, aquilo que elas acreditam, ainda mais na psicologia e em áreas afins em que o objeto de estudo é o ser humano. Então a gente pode estudar religião, esoterismo, alegações paranormais, sem necessariamente acreditar ou desacreditar no assunto. Então estudar crenças paranormais e coisas assim não te torna automaticamente um pseudocientista. É até bom a gente deixar claro com que definição de pseudociência a gente está trabalhando, né? Claro que tem várias definições, assim como tem várias definições de ciência, mas pseudociência para mim e para um monte de gente é um corpo de conhecimento que não é científico, mas ele alega ser científico. Essa é a parte fundamental. Não basta não ser científico, ele tem que afirmar que ele é científico. Porque senão um monte de coisas vai ser pseudociência, a arte vai ser pseudociência, a religião, um monte de coisas não é científico e não tá nem aí pra isso, não afirma que é. Então nesse caso, aqueles primeiros casos que eu relatei, que eu investiguei na infância e na adolescência, eles de fato não foram científicos. E tenham sido pseudocientíficos para eu acreditar que bastava registrar relatos que isso era ciência, era suficiente, e obviamente não era. E obviamente eu era criança, eu era adolescente, eu não tinha nenhum instrumental, nenhum recurso para poder investigar cientificamente coisa nenhuma.
E infelizmente muito da ufologia é feito dessa forma, pseudocientífica mesmo. Pois afirma estar trabalhando de forma científica, sendo que está pulando uma série de etapas, está violando uma série de preceitos científicos ao fazer isso. E depois que eu me formei em psicologia, que comecei a investigar esses relatos e essas crenças e essas experiências com uma perspectiva científica, aí sim pode-se falar tranquilamente que é ciência. O que define algo como sendo científico é o método científico, que se debruça sobre hipóteses que são verificáveis, então não dá para ter uma hipótese qualquer e tentar investigá-la cientificamente. Tem hipóteses que não dão para investigar cientificamente, como por exemplo, a princípio, a existência de Deus. Porque é um negócio que transcende aquilo que dá pra gente verificar. E aí tem até um princípio na ciência, especialmente na psicologia da religião e em áreas afins, que é a exclusão metodológica do transcendente, que um pioneiro da psicologia, Theodore Flonoy, propôs, que é a ideia de que a gente não está tentando provar se o transcendente existe, porque isso está além do que a ciência pode fazer, já que a ciência trabalha com as evidências naturais, né? E se esse algo está além do mundo natural, a gente não consegue ter evidência dele e não consegue trabalhar. E as teorias científicas que se formulam a partir daí, elas têm que dialogar de forma harmoniosa com aquilo que a gente já sabe, pelas outras pesquisas da ciência, pelas outras teorias consagradas da ciência. Então não dá para propor uma teoria científica do nada que não converse com as outras teorias que já estão mais consolidadas. E aí, a investigação dos dois últimos casos que eu relatei já tem os preceitos científicos respeitados e conclusões com base científica. Eu vou até deixar aqui na descrição a minha tese de doutorado, em que eu abordo esses dois casos e outros tantos. E aí vocês podem dar uma aprofundada se vocês quiserem e verem uma das possibilidades de se investigar cientificamente relatos desse tipo. Até porque tem mais de um jeito de investigar, depende da pergunta de pesquisa que você está fazendo. E aí o método que você escolhe vai atender aquela questão que você está levantando em relação a esses casos. Mas tem várias outras questões que você pode levantar. Então por isso também eu vou deixar a minha dissertação de mestrado, que é sobre esses relatos ufológicos e paranormais também, mas respondendo a outra pergunta de pesquisa, que é se essas pessoas que relatam essas coisas têm ou não algum transtorno mental, ou estão com a saúde mental em dia, ou se elas têm alguma característica psicológica que as torna predispostas a ver essas coisas, a relatar essas coisas. Então vou deixar tudo isso aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, se você quer mais 5 casos paranormais que eu investiguei, que eu achei interessantes, compartilha o vídeo, deixa o like, comenta se você tiver algum caso que você passou, alguma experiência sua. Eu posso ter muito interesse em investigar também, então já deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem particular, beleza? Fui!